Boa tarde, colegas. Boa tarde, professor Luciano. Fui indicado com dupla honra para estar aqui neste momento como aluno, histórico aluno do professor Luciano, e representando a organização deste evento para recebê-lo e ouvi-lo numa posição aqui privilegiada. O professor Luciano tinha de nos brindar sobre teoria econômica do processo. O professor já é bem conhecido de boa parte dos senhores, pós-doutor em Direito pela Universidade de Berkeley, Califórnia, doutor em Direito dos Negócios da Integração Regional pela URGS, Master of Laws em Direito Econômico Internacional pela Universidade de Warwick, mestre em Direito Civil pela URGS e professor da PUC do Rio Grande do Sul e da Escola Superior da Magistratura da AJURES. Professor Luciano, por favor. Bem, boa tarde a todos. É sempre uma satisfação e tem sido, acho que todo ano, que compareço a Images para discutir temas ligados à minha área de pesquisa acadêmica e profissional. Via de regra, análise econômica do direito. E dessa vez o tema que me foi incumbido foi o tema do processo. E gostaria de agradecer as palavras elogiosas do Dr. Marcelo, que, na verdade, eu que aprendo com ele, né? Mas o debate acadêmico é o mais importante de tudo. Eu acho que vou falar de pé, tá? Não sei se vai prejudicar. Não sei, vocês me escutam bem, né? É preciso do microfone por causa da gravação. Ah, tem gravação. Muito bem. Tem o microfone da Madonna? Acho que está desligado também. Alô? Sim, né? Bom, então, o tema, e saúdo aqui, claro, meus colegas, particularmente a Paula e o Bruno. O Bruno, já companheiro de jornadas aí da Associação Brasileira de Direito e Economia, foi um dos fundadores, né, junto comigo, e esse tema de análise econômica é um dos poucos, eu acho que ainda que me motivam a trabalhar de graça, né, por um ideal, por um Brasil melhor. E até por um Brasil melhor eu tenho parado de ler jornais, tenho parado de ler revistas, né, parado de ver TV, porque, como disse um amigo meu, ele disse que parou de ver Bom Dia Brasil, né? Porque é um soco na boca do estômago toda manhã, né? Então é melhor ele agora ver o Deutsche Welle, TV Sank, que aí os caras têm programa de jardinagem, né? Esses países civilizados, eles é engraçado, eles não têm problema. Então eles ficam, né? É guerra no Iraque, é guerra não sei aonde. Nós é todo dia uma notícia ruim. Mas, enfim, não temos muito tempo para brincadeiras, então vou direto ao ponto. Eu escolhi chamar de teoria da litigância, fugindo um pouco da expressão processo, porque processo lembra aquela coisa, né, um pouco forense, né, do advogado com E, né, que é aquele cara que é amigo do escrivão, que faz o processo demorar, né, aquela coisa do processo, né. Então, escolhi o tema litigância para ficar uma coisa um tema um pouco menos ritualístico, né, que a expressão processo. Vocês já, só para a gente ter antes de eu entrar propriamente no tema, eu vou fazer algumas considerações teóricas, bastante conexão com a prática, com a realidade. Vocês podem ficar bastante confortáveis como juízes. Eu sou advogado, mas eu não advogo na Justiça Federal, então eu não vou aqui defender tese, certo? Sim, com uma roupagem dogmática, né? Eu brinco com os caras na PUC, né? Pô, vocês fazem teoria para depois defender no tribunal, né? Então, aqui não, eu não advogo muito no TRF, e boa parte do meu trabalho é direito internacional, ajudando ou não empresas estrangeiras a investir no Brasil, e com arbitragem, tá? Então, não tem muita... O que eu vou falar para vocês é, de certa maneira, bastante desinteressado do ponto de vista teórico. Vou fazer conexões com a realidade e vou dividir com vocês a minha experiência como árbitro, que é muito parecida com a do juiz, e, em certo sentido, vai reforçar questões teóricas do comportamento das partes. Vocês vão ver que as partes se comportam muito parecido de acordo com a
previsão que a teoria econômica faz do comportamento estratégico de agentes. Certo? Só para a gente uniformizar aqui, né? A análise econômica, ela foca, quando a gente aplica o direito, né, em solução de problemas jurídicos. E quais os problemas jurídicos que nós vamos estar enfrentando aqui? O comportamento das partes no processo. Processo judicial, processo arbitral e até numa mediação. Agora você sabe, né? Passou o projeto de lei, o próprio Código de Processo Civil Novo prevê mediação. Gente, o comportamento em mediação também é estratégico, não é desinteressado. Tá? E são várias escolas de análise econômica do direito. Há uma identificação que se faz no Brasil equivocada com a escola de Chicago, sobretudo a figura do Posner, que é um autor complexo. O Bruno tem um belo artigo sobre isso. O Posner tem pelo menos 3 fases, né? Então eu tenho que cuidar um pouco quando o pessoal no Brasil está criticando, está dialogando com um fantasma, que é um Posner da década de 70 que não existe mais, que é o Posner da economia da justiça, né? Aquele Posner que queria reduzir justiça e eficiência não existe mais, fundamentalmente. Então, estou dialogando com um bonequinho. Mas são várias escolas, tem a escola de Yale, lá do Calabrese, tem a nova economia institucional, que não tem nada a ver com Chicago. São várias, análise econômica do direito é como a sociologia do direito. Tem várias escolas. Eu não posso resumir a sociologia do direito a Marx, não posso reduzir a sociologia do direito a Boaventura. Tem várias tendências, várias escolas. A análise econômica do direito é a mesma coisa. É uma ferramenta, certo? E não precisa de grandes modelos matemáticos. Né? Na verdade, Fernando Araújo tem um artigo, ele diz muito bem que o tema da economia, historicamente, era trabalhada por juristas, né? Dentro do currículo das faculdades de direito. Se a gente for aos currículos das escolas brasileiras no século XIX, a economia política era dada por professores de direito. Certo? A economia não era uma ciência como tal no século XIX. O próprio Adam Smith não era economista, não tinha formação em economia, ele dava aula numa faculdade de jurisprudência. Então, como é que os economistas se legitimaram e se separaram dos juristas? Pela matemática. Certo? Tudo bem, é possível que, se para legitimar como ciência, minha mulher fez mestrado em psicologia, está bastante formalizado, tem pesquisa de campo. O direito é a última das ciências resistentes a trabalhar com estatística. Curioso que hoje você faz um doutorado em direito e não estuda a metodologia da ciência. A metodologia da ciência que eu tive no doutorado em direito foi o Karl Lorenz. A metodologia da ciência, né? Tudo bem, mas eu não preciso de grandes modelos matemáticos. Eu, por exemplo, não tenho doutorado em economia, fiz 3 anos da faculdade de economia, mas não tenho doutorado em economia, então quando tenho que publicar algum paper que tem que trabalhar com matemática ou estatística, eu trabalho ou com um sociólogo ou com um economista. Eu vou falar para vocês da experiência, 2 que eu já fiz pesquisa, séria mesmo, né? Uma para o CNJ e uma para o Ministério da Justiça. Eu trabalho quando tem que ter uma formalização, ou com um sociólogo ou com um economista. Porque deixados sozinhos, os economistas também não sabem o que procurar. Então, nós temos que fazer as perguntas, saber o que estamos buscando, e eles nos ajudam a fazer, ou posso trabalhar com estatístico também, certo? Mas eu não preciso, para fazer análise econômica, trabalhar necessariamente com modelos matemáticos. Inclusive, a própria econometria, que é essa parte mais matemática da economia, está bastante em discussão. Né? Um dos congressos últimos que eu fui, um grande econometrista mostrou que eu poderia, com econometria, provar que controle de arma diminui homicídio e não diminui, dependendo de como eu selecionava, né, a base de dados. Então, eu não posso também criar uma percepção de que tudo que está numa pesquisa com dados é uma verdade absoluta. Né? A própria verdade científica ela vai evoluindo a partir de novas pesquisas. Né? Muito bem. Não esgota a análise econômica não esgota todas as perspectivas, é um recorte da realidade.
quando as pessoas dizem, não, Luciano, mas a análise econômica do direito não explica isso. Não. Assim como a teoria da relatividade não explica, né, uma separação. Mas não deixa de ser a teoria da relatividade a grande contribuição da física no século XX. Ela não vai explicar tudo. Assim, a análise econômica também não explica tudo, mas seleciona uma parte da realidade e me dá uma explicação crível e científica. Muito interessante a análise econômica. Acho que isso, para nós que trabalhamos com comportamentos humanos, né, e nós trabalhamos como juízes, advogados, enfim, promotores, na nossa área, nós lidamos com comportamento humano. Nós acabamos nos enamorando das normas. Esse foi o nosso treinamento, mas nós não estamos lidando com normas, nós estamos lidando com comportamentos. Esse é o maior problema, eu acho, que nós temos, genericamente falando, tanto do Congresso quando faz leis e do Judiciário quando aplica. Nós não estamos levando em conta a consequência que aquilo gerará do ponto de vista de comportamento da decisão. Ah, Luciano, isso não é meu problema. Eu tenho que aplicar a lei. Isso dificilmente seria dito por um juiz norte-americano, né? Mas, enfim, eu tenho que... e aqui a análise econômica, ela lembra que o foco se dá no interesse que as pessoas têm. Aliás, Savigny, né, já dizia que o direito subjetivo é o interesse juridicamente protegido. Então, não vamos esquecer que existem interesses. E eu não posso esquecer que, então, quando tiverem partes litigando, há interesses ali que estão em jogo. Certo? Muito longe da asepsia da dogmática processual. Né? Quem entra com uma ação, o autor é porque teve um direito violado. Será que quem entra com uma ação é porque teve um direito violado? Nós vamos ver que não é bem assim, e eu vou mostrar para vocês até empiricamente não é assim. Esse ano faleceu John Nash, né? Um dos grandes contribuidores da teoria dos jogos. O cara ganhou um prêmio Nobel, né? Ou seja, mostrando como é que, do ponto de vista matemático, né, lógico, as estratégias são montadas. Tem o famoso dilema do prisioneiro, né, aquele espaço de cooperar ou não. Não é sobre isso que eu vou falar hoje, mas, enfim, a teoria dos jogos é muito interessante para quem estuda processo. Muito bem. Pressupõe uma racionalidade limitada, acho que isso já estão todos na mesma página, né? Ou seja, a economia não vai dizer que o cara, ao comprar um fio dental, ele puxa uma calculadora, né, HP 12C, e faz um complexo cálculo. Apenas uma racionalidade de que eu consigo hierarquizar as minhas preferências e consigo agir de acordo com elas. Logo, se eu gosto mais de futebol do que basquete, é racional que eu esteja no jogo, né, de futebol, assistindo um jogo de futebol. Isso é ser racional, não é mais do que isso. Não é fazer um complexo cálculo econométrico para saber se o custo vale. Não, não é esse o pressuposto. E não necessariamente o critério não é dinheiro da economia. As pessoas acham que a economia lida com dinheiro. Gente, moeda não é nada. Se eu pegar uma moeda de R$100, e eu já fiz até esse teste, eu gosto de fazer esse teste, cheguei na Turquia e tentei trocar uma moeda de R$100. O que aconteceu? Não foi aceito. Não se atribui valor na Turquia. Não tem valor, não é aceito. Portanto, não vale nada. Dinheiro não é nada. É uma referência só. É um contrato, em certa medida. Moeda é um contrato, eu aceito ou não. Na Argentina, alguns estados pagavam os seus funcionários públicos com Patagon, que era uma moeda lá. Só que os comerciantes não aceitavam, porque o Patagon é um título de crédito podre, né? Que o governo não vai pagar, por que eu vou aceitar? Em certa medida, explica a dolarização da Argentina. O cara só aceita dólar, porque é o que ele atribui valor. Então, o que interessa é o valor que é atribuído, não o dinheiro. E dou um exemplo bem simples. Um amigo meu, acadêmico, dava aula numa determinada universidade, eu ligo para ele e digo o seguinte: cara, vem dar aula aqui na minha universidade, que eles estão contratando 40 horas, aí tu dá aula em 2. Ele disse: ah, não, Luciano, obrigado. Eu disse: como obrigado? Não, cara, é que é no horário do meu sax, e nesse horário eu faço aula de sax, eu não abro mão. Ele não vendeu
o direito dele tocar sax. Eu tenho um outro amigo, excelente, faço FESURGS e tal, não que seja melhor que eu, mas FESURGS e tal. Valorizava muito, atribuía muito valor ao windsurf. Hoje ele é professor da Federal de Santa Catarina. Ele não vem. Aí eu ainda tentei passar trabalho para ele. Cara, não vem com trabalho. Eu dou aula de manhã e de tarde eu faço windsurf. Ponto, surfo. É isso que eu atribuo valor. Portanto, não é dinheiro. A economia só leva em conta essas atribuições de valor que são individuais. Certo? Muito bem. E há uma pressuposição de que, claro, essa racionalidade ela não é absoluta, porque sempre vão existir condicionantes, né? Eu nunca tenho toda a informação para tomar minha decisão, e a informação tem custo. Vocês, como juízes, sabem. No início do processo, vocês têm informação para decidir? Não, né? Quando é que a informação vai vir a conta-gotas, né? Dependendo do sistema processual, a conta-gotas, ao longo das petições, das manifestações, da produção de prova. Sabe como é que é nos Estados Unidos? É o contrário daqui. As partes são obrigadas a mostrar a outro, que se chama discovery, todas as provas que elas têm antes de ocupar o tempo do juiz. Aí o outro advogado já sabe se quer ou não processar. Não ocupou a corte com nada. Aqui nós ocupamos o juiz o tempo inteiro para depois se chegar uma prova e o advogado dizer, porque o cliente mente, viu? Esse processo não devia estar lá. Então, nos Estados Unidos, eles tomam todas as medidas para se livrarem o quanto antes do processo. Nós aqui, né, jogamos sempre para frente. Aí depois o juiz chega 3 anos depois, perdeu o objeto, né? Ou falta causa de pedido, falou o quê? Né? Muito bem, não é? Ainda mais se o tema for societário, né? Aí se achará alguma questão processual, né? Mas, enfim, só uma pequena brincadeira. Vocês não julgam societário, por isso que eu digo que eu posso fazer essa brincadeira. Muito bem. As contribuições, então, que a economia me dá, eu tenho já um método científico, ele não é melhor que os outros, mas é um. Como eu acabei de dizer para vocês, a gente faz doutorado em Direito, mas não faz efetivamente ciência, com método, com alguma pesquisa de campo, por exemplo. Meu doutorado em Direito, inclusive, a 2ª edição estou lançando hoje, estão todos convidados ali no Instituto Ling, às 19 horas, vocês vão ver. Trabalho mais de dogmática jurídica, não um trabalho de pesquisa de campo, onde, como eu vou mostrar para vocês uma que eu fiz, que eu consigo mostrar algo concreto. Eu tenho uma ciência comportamental, eu mensuro consequências e eu lido com escassez. Vocês aqui da Justiça Federal sabem muito bem o que é lidar com escassez. Vocês lidam com impostos, lidam com previdência. Gente, eu dou risada vendo esse debate sobre previdência. É absolutamente, o debate no Congresso é anacrônico, não tem dado nenhum, não tem nada. Pobreza total. Mas eu disse para vocês que eu estou parando de ver, né? Notícias e debates parlamentares, enfim. É muito interessante, vamos ao caso da litigância. Então, estamos todos na mesma página, certo? Alguma questão prévia que a gente tem que esclarecer aqui em termos de premissa? Não, né? Então, vamos aplicar. Bom, primeiro, os indivíduos respondem a incentivos. Essa é uma premissa muito interessante. A psicologia sabe disso, a economia sabe melhor que ninguém. As pessoas não agem desinteressadamente. Vou levantar hoje, não. Né? E aí tem uma frase muito boa do Adam Smith, que é isso, quer dizer, nós não vivemos da bondade do padeiro. Né? O cara vai acordar às 4 da manhã, no frio, pelo menos no Rio Grande do Sul, né? Vai estar frio, bastante frio. Ontem eu fui dar uma palestra para lá, estava 6 graus, 7 graus. Está frio, pô. Não é porque ele é legal, ele não está fazendo função social ali, ele está querendo alguma coisa. Né? E depois o Adam Smith diz também que o ser humano é o único animal capaz de fazer trocas, né? Trocar algo por outro. Um cachorro não vai lá chegar com outro cachorro e trocar um osso. Eu tinha uma bulldog esperta, mas não chegava a trocar. Ela esperava ver se ia rolar alguma coisa ali né? Com a minha mãe, com a avó, portanto, né? Ou com alguma criança. Se não, ela conseguiria esperar, não deliberar, trocar. Né? Então, o ser humano consegue fazer isso. São autointeressados, senhores, sim. Desculpe trazer essa percepção realista, do ponto de vista de concepção sociológica, jurídica, né?
são autointeressados. As partes são autointeressadas, os advogados são autointeressados. Tinha um juiz que agora eles estão monitorando em alguns tribunais estaduais alguns escritórios. E o juiz estava surpreso, coitado, que tinham escritórios de advocacia que funcionavam como indústrias. Que então, para ganhar honorário de sucumbência, em vez de entrar com uma ação só contra, digamos, 3 instituições para apresentação de documentos, eles entravam com 3 ações distintas, ocupando, portanto, 3 juízes, né, para ganhar a sucumbência de R$500. Só que isso, numa realidade de 100 mil processos, que é o que os caras estavam movendo, dá um dinheirinho, né? 500 vezes 100 mil, me servia. Mas isso é justiça, né? Isso é distribuição de justiça. Bom, então, e os árbitros são autointeressados? Claro que são. São. Mediadores também. E juízes também. Ou vocês querem ser punidos e não progredir na carreira? Quer dizer que se a corregedoria vier e for uma corregedoria que leve em conta como incentivo para você progredir o número de sentenças. Você vai dar pouca sentença e julgar um caso complexo se ferrando. Vocês vão fazer isso? Não precisa responder. Eu diria que, na média, a maioria de vocês vai agir de uma maneira respondendo ao incentivo que é dado. Se a corregedoria quer isso e eu preciso fazer isso para progredir, eu vou fazer isso. Então, aquele processo complexo de 20 volumes, que é uma sentença só e vale como uma simples, dane-se aquele processo. Seria razoável supor que isso fosse acontecer. Vocês não precisam dizer, na minha vara é assim, não é. Estou dizendo que seria razoável supor. As pessoas, então, têm motivações distintas. Claro, tem pessoas que vão responder mais a isso, mais a ego, mais a grana, mais a outras coisas, enfim. Mas isso tudo é levado em conta. Vocês vão ver que isso vai afetar, portanto, o comportamento dos litigantes. Se o que o cara está buscando, o interesse dele é uma sentença por uma questão moral, bom, esse é um perfil de litigante. Existe. Mas também tem o outro que é dinheiro e o que ele quer é dinheiro. Também tem. Ou que ele quer encher o saco do outro, né? Ou que ele quer ganhar tempo. Tudo bem, são vários perfis. E aí vamos falar um pouquinho de shareholder. Se vocês quiserem, gente, fazer qualquer comentário, tá? Por favor, fiquem à vontade. Eu até não gosto muito de monólogo e nem acho que professor revele verdade alguma, né? Eu venho só trazer aqui alguns conceitos e dividir uma pesquisa. Então, quem é o autor, hein? O autor, segundo os manuais de processo civil, é aquele cara que teve um direito violado e busca uma reparação. Será que é assim? Bom, do ponto de vista de análise econômica da litigância, o autor é simplesmente quem moveu a ação e que está defendendo um interesse, seja ele qual for. Eu vou falar para vocês que existem 4 motivações para litigar no Brasil. Nós fizemos essa pesquisa. Tá? A má notícia é que litigar por justiça é só uma das 4. Então, eu brinco que, das 4 motivações para litigar no Brasil, uma é dworkiana e 3 são posnerianas, para assim, simplificar. Tá? Quem é o réu? O réu, pela literatura, é quem resiste, né, a uma pretensão. Bom, ok. Mas, fundamentalmente, resiste por um interesse, não por direito. Tanto que em qualquer negociação ou mediação, a primeira lição é esquecer direito. Porque ninguém está ali, vai lá o presidente do sindicato, não, nós temos direito. Direito nada, cara. Vocês têm interesse. Interesse é um aumento, é conseguir não sei o que lá. Direito é a desculpa que é apresentada, né, num floreio perante um juiz, porque é o jeito que nós encontramos de resolver disputas adjudicatórias. Né? Então, o réu é esse cara. Não adianta, a má notícia, eu já vou dizendo, não adianta o Código de Processo Civil dizer o seguinte, nós precisamos ter mais acordos. Então, como é que o processualista resolveu? Desculpa a crítica, mas assim, processualista é aquele cara que só estuda processo italiano, né? Normalmente, eu posso dizer porque é Benetti, né? Estou absolutamente tranquilo, né? Que são normalmente nomes de massa, né? Tem Carnelucci, tem, né, Capelletti, né? Mas, assim, esse pessoal que fica nessa...
como é que eu resolvo isso? Estou brincando, mas assim, como é que eu resolvo? Eu resolvo mais conciliação estabelecendo uma conciliação obrigatória. Gente, na Colômbia tem conciliação obrigatória, na Argentina não tem notícia que tenha resolvido, tenha dado mais acordo. Nos Estados Unidos tem acordo pra cacete, desculpa a palavra, está gravando, né? Muito acordo. Mais de 90% de acordos em processos de responsabilidade civil antes do trial, portanto, sem ocupar o tempo do juiz com uma instrução. Tem fase obrigatória lá de conciliação? Não, posso garantir que não tem, mas os caras fazem acordo. Porque os incentivos lá são alinhados de tal forma que o cara faz acordo. Nós até depois podemos falar por que se faz mais acordo, por que se faz menos. Acreditem, é por interesse e pelos incentivos que são alocados. Se o interesse do cara é ganhar tempo, este réu não fará acordo, porque tem uma fase conciliatória. Quem é o advogado? O advogado também é outro cara autointeressado. Isso aí vocês vão estudar com a professora Paula, a teoria da agência, né? A teoria da agência aparece toda vez que alguém representa os interesses de outro. Mas qual é o risco? É o seu interesse ficar em primeiro lugar. Então, o advogado está ali, gente, claro que com uma missão nobre na Constituição, etc., mas ele está ali também para trazer resultado ao seu escritório. Ele também é um agente econômico racional que responde a incentivos. Eu, por exemplo, já tive um caso em que, isso eu digo muito, não para juiz, mas também vai afetar, porque qual foi a primeira briga da OAB? Que eu, particularmente, não... Confesso que não morro de amores pela OAB, tá? Aliás, por nenhum órgão corporativo. Tenho uma certa... Né, não sou filiado a sindicato nenhum. Mas a primeira batalha da OAB qual foi? Aumentar a sucumbência no CPC, e o presidente da OAB põe lá como se fosse a grande coisa que ele tenha conseguido para nós. Ou seja, vai aumentar o número de processos, porque aumenta a sucumbência. É claro que é um estímulo para que os advogados ingressem com mais ações. Então, isso é importante para os juízes, mas é particularmente importante para os diretores jurídicos de empresa. Dependendo como eu remunero o advogado, eu gero um determinado incentivo. Se eu, empresa, por exemplo, remunero o advogado por mês, qual é o incentivo? Não fazer acordo nunca, né? Eu tive um caso que fiquei 5 anos negociando, não tinha acordo, sendo que em determinado momento eu vi que o meu cliente estava sofrendo muito com a causa, eu disse, cara, vamos abandonar. Praticamente reconhece o pedido, numa disputa societária. Segue a tua vida. O outro advogado não aceitou. Bom, aí, mas então não consigo entender. E aí foi um ano depois, me liga esse amigo meu que estava naquele escritório, Luciano, agora tem acordo. Como assim? Não, é que eu saí do escritório e trouxe o cliente, quem não estava deixando era o dono do escritório, que era por mês. Essas coisas não me surpreendem, eu não sei por que surpreende as pessoas. Então, e já recebi casos também de clientes que remuneravam o advogado por etapa processual e o cliente ficou surpreso que o advogado não fazia acordo. É que tem que fazer conta. Hoje é ruim dever no judiciário, porque é uma aplicação para o credor, boa, é 1%, né, ao mês, mais taxa de juros. É uma boa aplicação. Qual é o banco que dá DI aí? Né, as minhas aplicações, o banco dá lá 12% ao ano. O judiciário dá 6% de inflação, mais 12%, dá 18%. É uma boa aplicação. Então, o cara devia fazer acordo, mas o advogado não estava orientando o cliente assim, porque era por etapa, era, sei lá, X% na contestação, mais tantos por cento, independentemente do êxito, né? Tantos por cento na apelação e trânsito julgado. O cliente trabalha numa empresa, ficou surpresa que os processos, 90% iam para a última etapa. E o juiz? Claro que é autointeressado. Claro que é. Então, tem países, por exemplo, que tentaram, e eu acho equivocado, pagar juízes por número de sentenças. Acho um risco bastante elevado. O que acontecia? Acho que foi na Espanha. Aí o juiz cumpria a sua meta, terminava setembro, ficava 3 meses lá. Acho que no Brasil ia ser difícil, você vai ter sentença. Né? Mas, enfim, teria lá uma meta, cumpriu a meta, e aí vai atender também aos indivíduos. Né?
Daqui a pouco o mínimo é tanto. Tem caras que vão cumprir o mínimo, aí vai ter... Não sei se é o melhor sistema, mas existe um. E dou um exemplo para vocês. Eu tenho vários amigos, juízes, colegas de turma, que não querem ir para o tribunal porque vai ganhar 5% a mais e vai trabalhar muito mais. Vocês nem precisam me, sabe? Só reflitam, porque as pessoas são assim, na média, só que elas têm certas curvas de utilidade. Tem outros, por exemplo, eu tenho colegas que largaram a carreira pública e foram para a iniciativa privada, porque se eu valorizo mais a parte financeira e eu tenho uma oportunidade, eu tenho 2 amigos, um Ministério Público Federal e outro estadual. Hoje estão na iniciativa privada, não foram até o fim. Dependendo como eu valorizo isso. Outros valorizam mais a tranquilidade. Então, enfim, de novo, a economia não é dinheiro, é curva de utilidade. E o árbitro? O árbitro também está auto-interessado. Não é uma jurisdição privada, ele está ali, tem que ser remunerado, tem que cuidar como é que são pagos os árbitros, qual é o incentivo que eu vou gerar. Estou falando em câmaras de primeira linha, né? Não em órgãos de segunda linha, mas, por exemplo, na Fiergs nós temos uma câmara idônea, séria, mas o cara é árbitro, mediador também. A justiça como bem público. Bom, vocês já estudaram, acredito, né, os bens públicos. A justiça me parece um caso clássico de um bem público. É aquela praia pública, né? Eu tenho que cuidar para que o livre acesso não deteriore a praia. Né? Meio tipo ali, bombinhas. Né? Quando vê, vem o ônibus, o cara começa a fazer... Quando vê, perdeu o valor. Todo mundo vê, não tem muito... Então, assim, não estou dizendo que tem que ser privatizado o judiciário, mas ele tem que se cuidar, como qualquer bem público, com a sobreutilização. Porque todo bem público, por ser de livre acesso, corre o risco de exaustão. Isso vai ter um reflexo, vocês vão ver, na gratuidade. Se o judiciário é muito bonzinho na concessão de gratuidade, assistência judiciária gratuita, isso terá um preço lá na frente. Que é o mesmo preço quando criaram as pequenas causas lá. Como é que chama? O juizado especial. Eu dava risada, porque eu já tinha estudado microeconomia, né, quando vieram com a solução que o juizado especial iria desafogar o judiciário. Claro que não. Criou uma demanda nova, permaneceu o judiciário afogado e afogou também, né, na maioria dos casos, juizado especial civil, por exemplo. Porque criou uma demanda para o cara que queria reclamar um tênis. Eu fui do primeiro juizado ali da URGS. Nossa, parecia cada caso lá, porque é de graça. Então, o senhor, por que o senhor está aqui? Basicamente, olha, porque eu não tinha mais nada para fazer. Né? Não, porque o cara estava litigando por um negócio que eu lembro até hoje que me marcou. R$30. Eu quase dei do meu ali. O senhor, então, porque, né, em termos de tempo, não paga. Claro que o juiz leigo também precisava de experiência, mas, enfim. Mais incrível que eu tive que sentenciar aquele negócio, mas foi bonito, porque eu usei boa-fé, tudo que eu estava aprendendo no mestrado. Não sei o que os caras fizeram com aquilo. Mas, bom, arbitragem como privatização da justiça. Então, se nós temos um sistema público, e ele tem que tomar os cuidados, e a meu juízo, se eu fosse presidente do tribunal, né, eu teria alguns cuidados sérios de gestão, né, desse orçamento que é restrito. Às vezes eu fico surpreso também com alguns debates, mas o cobertor é curto. Existe um mecanismo, isso é histórico, isso não é recente, isso desde Aristóteles, na retórica, né, havia a possibilidade de se resolver litígios pela via não estatal. Então, me parece que sim, que não deixa de ser uma privatização, usando não a palavra, porque no Brasil é pejorativo, né, mas é um mecanismo privado. A Justiça Federal não tem essa concorrência, de certa maneira, a não ser quando os entes forem estatais, embora em Portugal há a possibilidade de questões tributárias sejam julgadas por via arbitral. E contratos de concessão no Brasil já é possível também. Tá? Então, é possível, mas na margem. Mas na Justiça Estadual, gente, hoje, acho que, se não... Vou estar chutando, mas tranquilamente 90% dos litígios comerciais hoje vão para, após determinado valor, para via arbitral.
na justiça pública, eu externalizo o custo do litígio, concordam? Quem é que paga o custo do litígio? Porque o mais comum é dizer o Estado. O Estado, gente, numa economia capitalista, não gera riqueza, certo? Ele não tem nada. Ele, no máximo, redistribui. Quem gera riqueza numa economia capitalista são os indivíduos e as empresas. Tanto que nós estamos em recessão no Brasil. Quem é que está em recessão? São as empresas, que é quem teria que gerar riqueza. Então, o litígio estatal externaliza o custo. Por que externaliza o custo? Porque o custo que é gasto, e eu tenho dado, cada processo custa, foi o que defendeu um rapaz no mestrado lá em Brasília, cerca de R$2.000 por ano. Cada processo. Nós temos 90 milhões de processos no Brasil, façam a conta quanto é que nós jogamos pelo ralo. Desculpa, sim, a palavra pelo ralo, mas é que é muito processo igual. Então é pelo ralo. Né? Se eu presumir que 40% dos processos são repetitivos, 40% desse valor é pelo ralo. Que eu poderia estar gastando em educação, em saúde, em melhoria do judiciário, seja lá o que for. Então, o custo é externalizado para a sociedade, em última análise, para o contribuinte. E o que a análise econômica diria? Gente, se eu estou externalizando o custo, qual é o incentivo? Litigar mais. Curiosamente, se eu internalizo o custo do litígio, o que seria internalizar? Porque é o seguinte, quando a gente fala em taxa judiciária, que na justiça estadual é 1%, eu estou falando sempre na estadual para não criar nenhuma situação aqui, mais ou menos 1% até o teto, não vai cobrir, na maioria dos casos, e ainda a JG, não cobre o litígio, não cobre o custo. Só há sentido a sociedade pagar pelo litígio se houvesse a geração de algum valor para ela. O que só aconteceria se o precedente se a decisão gerasse algum precedente, certo? O que nós temos que ver que a Gerdau está brigando com a celulose rio-grandense? Bom, se gerar um precedente para que outras empresas evitem ir ao judiciário de novo, gastar tempo do juiz, gastar dinheiro da sociedade, bom, aí eu pago. Agora, se não vai gerar, por que eu vou pagar? Sinceramente, num litígio comercial. Agora, o incentivo é perverso do ponto de vista de distribuição da justiça, algo absolutamente gratuito, porque se a economia estiver certa, e acho que ela está, e por isso nós temos 90 milhões de casos, há um superconsumo de serviço judiciário. Quando nós vamos para um sistema que internaliza o custo, que é o caso da arbitragem, o que acontece, senhores? E esse é o depoimento que eu posso dar para vocês. O cara pensa 10 vezes antes de entrar. Ele vai pagar? Ele vai testar uma tese furada pagando? Eu não conheço cliente que faça isso, indivíduo racional que pondera custo-benefício. Um caso que eu digo para vocês, um determinado cliente aplicou $500 mil num banco suíço. Veio aquela crise dos derivativos, o banco suíço manda a ele uma carta dizendo que ele estava devendo 20 mil, estava 20 mil negativo, tinha sido feita uma aplicação em derivativo e tinha dado errado, portanto, ele estava devendo de 500 positivo, 20 negativo, mas que, como ele era um bom cliente, total, bom histórico, perdoava essa dívida. Portanto, dropou o dinheiro dele. Pediu os contratos. Um banco suíço que não tem filial no Brasil. Então, pediu os contratos, escolha de lei suíça. Foro Zurique. Pensei, dá para entrar com uma ação no Brasil, afinal, né? Tem aquele precedente do STJ que a escolha de foro não é absoluta, ele é consumidor e suficiente, aquele papo que vocês sabem qual é, não sabe o que estava fazendo, né? Imagina, se o cara não sabe o que estava fazendo. Provavelmente ganharia essa ação, mas aí foi falar com o advogado suíço. Será que essa ação seria homologada na Suíça? Porque não tinha ativo aqui. E o advogado suíço me disse, olha, não tem precedente, mas provavelmente seria considerado contra a boa-fé. Você assina um contrato com a eleição de foro, depois entra em outro lugar. Então, tá, então vai ser na Suíça. Tudo bem, então na Suíça. Aí eu fiz uma pergunta que depois eu até me constrangi. Eu perguntei se tinha Código de Defesa do Consumidor lá. Ele hesitou, mas eu disse, mas contra banco? Ele, Código de Defesa do Consumidor contra banco na Suíça? O senhor conhece o mundo que o senhor vive? Nós só vivemos de banco. Então, nós no Brasil é que gostamos de ferrar as nossas indústrias. Eles não.
Então, eles não têm código de defesa contra banco. Então, aplica-se o Código Civil. Aí, bom, então, e os termos estritos do contrato, né? Pacta sunt servanda, não tem BOF, não tem função social, não tem nada disso. Então, e o PIB deles é 100 mil dólares ano, eles devem estar errados, mas enfim. Aplica-se, aí fui ver o contrato. O contrato dizia que teria que autorizar a aplicação. Perguntei para o cliente, o senhor autorizou? Não. Tudo bem, qual é a jurisprudência? O seu cliente, e eles também não são bons de ficar queimando recurso público, portanto, não é precedente vinculante, mas é altamente persuasivo, e o advogado não vai aceitar uma ação com base em êxito contra um precedente importante. Né? Então, qual era o precedente? Se o cliente confere os extratos mensalmente, de novo, não há uma pressuposição de idiotia, né? De um investidor que bota 500 mil no banco, se ele consultou todo mês, e o extrato fazia menção a derivativo, a pressuposição é que ele autorizou. Porque quando estava ganhando, ele não reclamou, né? Gente, esses países, eles dão certo porque eles são óbvios. Certo? É lindo isso, porque é óbvio. Então, meu juízo, não quero também criticar a obviedade de ninguém. Mas aí, eu perguntei para o cliente, disse sim, consultei, óbvio que ele viu que tinha derivativo, né? Então, resultado. Qual é a chance de ganho nessa ação? O advogado disse, olha, contra o precedente, isso aí, no máximo 50% de êxito. E a Suíça, que é um país, de novo, que não bota dinheiro fora, quando o litigante é estrangeiro, portanto, não paga o sistema, né, não contribui para os impostos, lá que subsidia os tribunais, quando o litigante é estrangeiro, ele tem que depositar, como nós temos no CPC, mas aqui não se aplica muito estritamente, 20% do valor da causa para garantia, né, da sucumbência, de custas, etc. Aí, então, eu cheguei e disse para o cliente, que é um empresário racional, pondera custo-benefício. Então, nós temos que depositar 20%. Portanto, a causa é de 500 mil dólares. Nós temos que depositar 100 mil dólares para ter a chance, 50%, de ganhar 500 mil. Portanto, do ponto de vista estatístico, é um cálculo simples, né? Essa causa vale 250 mil. Vocês acham que o empresário gasta 100 mil para correr o risco de ganhar 250? Não. Entrou com a ação? Claro que não. Agora, se fosse no Brasil, naquele cenário, ele não entra com a ação? Claro que sim. Não gasto nada, vou pedir a JG, não entendi nada, sou hipossuficiente. Né? Ele vai entrar com a ação. Não sei se tem juízes que vão dar também, porque vai ter precedente de tudo que é jeito. Mas já entramos com mais tantas outras ações. Muito bem. O doutor Marcelo disse que eu tenho mais 50 minutos. Muito bem. Para finalizar. Então, já adiantei bastante, né? Então, já falei sobre o comportamento estratégico dos agentes econômicos. E, gente, vai por mim, o Estado é igualzinho. Eu já advoguei para prefeito, só que também é uma racionalidade, ou bem uma racionalidade pode ser, quem já viu House of Cards, né, é igualzinho. No mínimo, né, porque ali não tem dinheiro no bolso, né, só para campanha, ele quer ganhar a eleição. Não há nenhum ato de corrupção talvez moral, mas não assim, né, como a gente às vezes lê no jornal aqui. Mas há uma racionalidade, o cara precisa ser eleito. E se ele está terminando o mandato, melhor que o outro prefeito de outro partido pague a conta. Gente, coisa que qualquer um aqui que se tivesse neste jogo faria, é do jogo, certo? Muito bem. Estritamente isso que eu disse, evidente. Então, sobre os custos. O custo do processo é um... E aí só para, por exemplo, se o processo tributário demora muito para ser julgado, é óbvio que influencia o comportamento dos agentes políticos, das empresas, né? Dependendo da probabilidade de ser pego e quanto que eu pago, eu vou ou não contribuir, isso é óbvio. Sobre custo, então, se eu tenho um sistema privado, qual é o custo que se tem? É o custo que eu vou gastar com a Câmara de Arbitragem, com os árbitros, com os advogados. Quando eu tenho um sistema público, que custos são esses? E é evidente que o custo cria incentivo ao litígio, ou não, ou desincentivo, e gera estímulo ou não para acordos. Qual é a minha hipótese? Eu não fiz essa pesquisa, eu fiz no Brasil. Por que tem tanto acordo nos Estados Unidos? A meu juízo, porque eles têm um sistema que te gera prova logo do início, que é esse sistema Discovery, que eu sei o que o cara tem contra mim.
Então, antes de gastar o tempo do judiciário, a produção de prova já é feita. É claro que isso tem um custo que eu tenho que gastar com o advogado, né? Bastante, e essa é a crítica a esse sistema. Então, eu tenho mais prova e um custo financeiro superior. Eu tenho um sistema de precedentes, que eu já sei, portanto, com algum grau de certeza o que será decidido, não é uma aposta. E é caro. Não o sistema, taxa judiciária é barato, mas o sistema todo, peritos, advogados, é caro. Então, eu tenho previsibilidade, tenho a prova e tenho um custo. Então, é por isso, a meu juízo, que tem muito acordo. Né? Se eu não tenho a prova, se os advogados não sabem o que vai ser decidido, se não tem custo, por que eu vou fazer acordo, gente? Por que eu não vou correr o risco de ganhar os 500 mil, né, a um custo zero? Por que eu vou fazer um acordo de 50 mil? E a gente percebe muito isso na arbitragem. Vejam que eu tenho duas arbitragens CCI, que é a Câmara Internacional, que é a mais reputada. Como é a mais cara, isso é bonito também do capitalismo. Quando tem mais reputação, não significa melhor, mas reputação, que nem vinho, né? Carro, marca, é mais caro. Os dois casos da CCI que eu tenho, as partes pediram, logo no início, para os árbitros suspender, para elas tentarem acordo. Vai ficar litigando, pagando o árbitro, caro, o advogado? Eu vou tentar antes. Aconteceu exatamente o que eu previa. Quando a Câmara é menor, menos reputada, mais barata, se litiga um custo menor, se torna mais parecido com um sistema que não cuida disso. Agora, o custo do processo judicial vai ter a taxa, vai ter assistência judiciária, que o contribuinte paga, certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tem o custo de oportunidade, que é o custo de espera. Em certa medida, se eu fico 7 anos esperando, né? Eu dou sempre o exemplo. Uma coisa é o cara, aos 20 anos, ganhar na loteria e ganhar 1 milhão. Isso significa que, quando ele terminar a faculdade, ele pode estudar em Harvard. Agora, se ele ganhar 1 milhão 10 anos depois de formado, aí a carreira dele já está definida, em larga medida. Então, se eu trago dinheiro para valor presente, ele vale mais, evidente. Tem o custo de transação, que é esse custo de obtenção de informação, de negociação, de monitoramento. Por exemplo, no Brasil, se tem a regra de execução específica, né? Então, eu vou tentar obter aquilo que a parte teria direito. Isso significa que a corte, o juiz, acaba interferindo e monitorando o contrato. Nos Estados Unidos, a regra é perdas e danos. Cara, não cumpriu, bom, agora vamos liquidar. Não vou ficar me interferindo aí no contrato, se cumpriu, se não cumpriu, se não é petição para cá, petição para lá, e quando vê, né, o juiz é um player do contrato. Está tendo que, né, ver quanto que o cara está botando de preço, quando processo de família, né, que o juiz vira ali um intermediador. Ficou assimetria informacional. Toda situação, né, num litígio, existe uma assimetria. A gente não sabe quem descumpriu o contrato, quem entregou a mercadoria com defeito, e isso só será comprovado. Eu não sei, muitas vezes, por exemplo, as práticas de determinada indústria. Então, por exemplo, seria extremamente eficiente que num processo de fusão e aquisição, onde o que estão discutindo é o valor de avaliação de uma empresa, talvez faça todo sentido que quem julgue seja alguém bastante experiente naquele mercado, porque ele já tem mais informação. Imagina um juiz gastar todo o tempo que ele não tem para entender de uma indústria, para julgar um casinho. Para vocês terem uma ideia, eu preciso controlar isso porque normalmente as arbitragens são cobradas por hora. Tá? Um caso simples de distribuição. O distribuidor não cumpriu ou cumpriu, a gente não sabe, né? Tem assimetria, o contrato. Isso vai para a arbitragem. Sabe quantas horas eu, como árbitro, gasto para um caso simples? 100 horas. 100. Um caso complexo, uma hidrelétrica que deu um problema, que tem que entender o que aconteceu. 350 horas, muitas vezes. As audiências duram 1 semana. Isso é muito parecido até com o processo norte-americano. Não tem restrição de testemunha, não tem restrição de tempo. O novo Código de Processo Civil, inclusive, copiou isso das arbitragens do processo americano. Dá para fazer um cronograma, inclusive, das audiências. Só que o tempo, né? O tempo é escasso. Ah, mas eu não tenho culpa. Acho que, em parte, o judiciário, como o sistema, tem culpa. É ele que faz a política de distribuição de justiça. O juiz, pessoa física, não.
Mas o sistema, alguém é responsável, não é eu. Não, né? Sou um mero professor aqui que estou trazendo teorias, nada mais que isso. Agora, quem administra este sistema, é evidente que responsabilidade tem. Muito bem. Então, custo de transação, já falei, assimetria informacional, em certo sentido, gente, o árbitro tem menos assimetria de informações porque a área dele, por exemplo, societário, faço isso há 20 anos. Quando entra ali uma empresa, eu já preciso de 5 minutos. 5. Mas, normalmente, as coisas se repetem, né? O ser humano, ele não foge muito. Falei já de acordos, né? Isso é muito interessante. O que a gente vê em arbitragem, então, por exemplo? Quando é que o cara vai para uma arbitragem? Já que a arbitragem eu tenho que pagar e é rápido. Quando é que eu estaria disposto, em tese, se eu sou um indivíduo racional, tá? E calculo o custo-benefício. Quando é que, em tese, eu estaria disposto a me comprometer a fazer uma arbitragem? Pelo menos, vamos presumir a boa-fé, pelo menos quando eu não sei ainda quem vai descumprir o contrato, certo? Quando eu penso que eu posso ser a vítima, concorda? De um descumprimento. Porque aí eu vou querer que seja rápido que eu pague. Depois, portanto, isso significa antes de surgir do litígio, né? Depois de surgir do litígio, quem é que vai querer? Porque depois de surgir do litígio, terminou a simetria informacional. Eu já mais ou menos sei quem descumpriu, né? Eu parte. Então, o que a gente vê? Existe a possibilidade na lei de ter arbitragem antes do litígio e depois do litígio. No mundo real, quando é que tem arbitragem? Somente antes, ou seja, na cláusula compromissória, aquela lá, em vez de ter eleição de foro, tem uma cláusula. Depois de surgir do litígio, eu nunca vi. Eu lá na Câmara, volta e meia, recebo 2 empresários, né? E aí eles querem entender, só que o cara que sacaneou o outro, por que rápido, né? Por que pagar? Se eu que descumpri. Eu preciso de tempo para pagar esse cara aqui, realmente eu desviei carga, realmente, mas agora eu não tenho dinheiro para pagar aqui esse cara. Então eu preciso de 7 anos, né? Eu me capitalizo, pode ser que 1% seja por mês. Valha, caiba na minha equação. Tenho 5 minutos? 5? Tá. Então, a gente fez só para ilustrar, tá? Pô, Luciano, tudo muito bonito, mas assim, tem algo concreto de pesquisa? Tem. Nós fizemos uma pesquisa para o CNJ, quando eu estava na PUC, isso em 2010, e recentemente, ano passado, um juiz de Goiás aplicou essa mesma metodologia, achou a mesma coisa em Goiás, tá? Que essa é a novidade. Ele defendeu, inclusive, no IDP, o mestrado dele no final do ano. Nós pegamos e fizemos a seguinte hipótese. Nós vimos que o judiciário não conseguia melhorar a sua oferta de serviços no mesmo ritmo do crescimento da demanda, certo? A demanda cresce 10% ao mês, ao ano, e o judiciário consegue melhorar a sua oferta apenas 5%. Por quê, hein? Porque o judiciário precisa contratar juízes, precisa construir prédio, eu não consigo crescer na mesma rapidez do que... Né? E foi muito interessante assistir uma palestra do diretor jurídico do Itaú. Ele mostrou que havia 1 milhão de casos do Itaú. Daí o Itaú resolveu baixar a pendência, contribuir com o judiciário. Aí fez acordo em 100 mil casos. Só que aí, no dia seguinte, um outro advogado inventou uma outra tese que gerou mais 100 mil ações e está lá com 1 milhão de novo. Por quê, gente? Porque é de graça. Então, eu sempre vou crescer nesse sistema mais rápido a demanda do que a oferta. Então, essa era a intuição, tá? Se a análise econômica estiver certa, essa realidade teria que ser resolvida de que maneira, então? Controlando. Se eu não consigo crescer, se eu não consigo crescer na mesma rapidez do consumo, o que eu preciso fazer? É que nem supermercado, né? Quer dizer, que é a inflação, né? Se eu estou consumindo mais rápido que a capacidade, porque não tem logística, não tem um monte de coisa, do sistema te gerar com rapidez a oferta, o que eu tenho que fazer? Aumentar um pouco, restringir o consumo. Está sobreutilizado. Claro que quando nós apresentamos no edital essa pesquisa, concorremos com
universidade de primeira linha, como a FGV do professor Bruno e outras, a USP e tal, o pessoal do CNJ diz, não, mas o acesso à justiça, mas o senhor está louco, né? Não, mas como assim? Eu digo, não, mas deixa a gente pesquisar, né? Então, isso na época causou, mas na época o presidente do CNJ foi corajoso, nos deixou fazer essa pesquisa. Saiu correndo. Então, primeiro, nós pesquisamos 3 coisas, tá? Nós pesquisamos sim o lado da oferta, porque e focamos a justiça estadual, porque era jurisdição civil, né, patrimonial, para ver o seguinte, será que os tribunais são iguais ou alguns podem melhorar? Porque realmente, se houver espaço para melhor, alguns podem melhorar. Temos que ver se os tribunais se existem tribunais mais ou menos eficientes. O que já causou foi quando eu apresentei o CNJ, tinha tudo que é presidente de tribunal, era aquele ranger de cadeiras, né? Porque ninguém gosta de má notícia, né? Eu tive pessoas que já trabalharam com governadores do Estado, o governador do Estado, qualquer ele que seja, quando vai sair uma notícia da Fundação de Economia e Estatística sobre desemprego, o cara quer demitir o presidente da fundação. Porque ninguém gosta de má notícia. E termina aí no House of Cards, termina assim, é legal porque mostra, eu já sabia porque convivi em casa com ele. Ninguém quer dar má notícia para o presidente ou para o governador, né? Porque é só para se ferrar, o cara vai ser demitido. Então, análise de eficiência dos tribunais, e aí um economista fez, como eu disse para vocês, eu sei qual é o problema, não sou eu que vou ter a metodologia, o economista vai me dizer. É que ele sozinho também não sabe o que ele tem que procurar. Então, um economista fez. Um sociólogo fez, então, a análise das motivações, o que leva as pessoas a litigar. Porque não adianta olhar no manual de processo, a gente tem que saber as pessoas que estão na justiça, por que elas estão lá. Então, como os recursos são escassos, nós focamos em 3 tribunais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Pará, para ter 3 realidades diferentes. O legal é que o cara de Goiás, ali, o juiz de lá, cobriu o Centro-Oeste, está tudo muito parecido. E também análise de gestão dos processos, gestão do dia a dia dos processos. Aí foi um pessoal da Faculdade de Administração, pegou a mesma realidade, Rio Grande do Sul, São Paulo e Pará. E foi muito curioso, eu não vou focar aqui nesse ponto, mas só porque até nem para vocês não é interessante, talvez seja. Encontramos muita diferença de produtividade entre tribunais. E o curioso, o bom é o seguinte, o chefe da pesquisa, o diretor, era um sociólogo de Minas, então eu estou muito tranquilo, tá? O tribunal mais eficiente de todos foi considerado, nessa pesquisa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apenas eu faço uma ressalva. Não havia, na época, um coeficiente de reversão de decisões, que eu acho que devia ter, porque se tivesse, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é um dos campeões em ser revertido. Aí isso não é eficiência, porque eu tenho que ficar toda hora, certo, levando o tema ao STJ. Mas, enfim, por exemplo, em termos de produção de sentença por recurso, esse tribunal, um juiz na média do Rio Grande do Sul, produzia 200 vezes mais, ele seria 200% vezes mais eficiente, por exemplo, que o Tribunal de Justiça da Bahia. E não é aqui uma questão, é dado, é só pegar, tem uma equação, joga no modelo e compara. Então, não tem nada é científico. Eu posso não aceitar a metodologia, o CNJ pediu para a gente fazer um outro ajuste, deu a mesma coisa, tá? Tudo bem, mas só para isso, para mostrar que sim, que haveria espaço para melhorar a eficiência dos tribunais. O pessoal da administração de empresas ficou horrorizado com a gestão cartorária nesses 3 estados, certo? Claro que com níveis diferentes, mas assim, não há nenhum método de controle. Em resumo, um McDonald's é muito melhor administrado que qualquer cartório do Brasil, que não é bom, né? E o que chamou a atenção o ambiente inadequado, música, claro que não era a Quinta Sinfonia de Beethoven, né, dentro dos cartórios, assim, inadequado para uma coisa que seja produtiva, né? Baixa motivação, né? Então o sonho do cara que trabalha ali na gestão do cartório é passar no concurso para juiz.
E eu não posso ter numa organização onde todo mundo quer chegar no mesmo lugar, né? Alguém tem que cuidar das coisas operacionais e tem que sentir orgulho de fazer aquilo, né? Muito bem. E, por fim, o que é legal, então, na pesquisa sociológica, quais as motivações para litigar? A má notícia para os gaúchos é que não tem nada a ver com as nossas façanhas a toda a terra, não tem nada a ver como o gaúcho é politizado, ele tem a mesma racionalidade para litigar, ele é brigão. Tá certo que nós perdemos 10% da população em 93, né? O pessoal fala muito da farroupilha, mas a outra foi pior, porque nós nos matamos entre nós, né? Com 10%. E eu levei um professor de São Paulo para ver uma exposição ali poxa vida, do prédio branco ali do nosso do Iberê. E tem a famosa foto do Iberê das bicicletas, que o Iberê, né, tive que explicar ali o quadro, que o Iberê matou um cara, foi preso, e o paulista ficou horrorizado. Mas como assim, um artista como o Iberê andava armado? Mas claro, que no Rio Grande do Sul, meu avô tinha revólver embaixo do travesseiro. É um Texas, em certo sentido. Mas isso não veio o caso. Para os fins de análise de litigância, o fato de ser um Texas não afeta, porque ninguém é burro. Então, pondera custo-benefício, age estrategicamente, etc, etc. E são 4 motivações: baixo custo de acesso e baixo risco. E entrevistamos desde pessoas jurídicas empregadas domésticas em demandas cíveis. Está lá a pesquisa, eu passo para você. Está lá no site do STJ, um pouco escondido, né, porque acho que não era o que se queria. Perspectiva de ganho, ou seja, realmente as pessoas, depois de ganhar uma vez, elas se tornam litigantes quanto mais. O vizinho, por exemplo, tem uma aluna minha que pesquisou, a inadimplência à Companhia Estadual de Energia Elétrica se dá por rua. Tem a rua dos trouxas, que pagam, e a rua dos espertos, né, que aí ninguém paga, porque o cara fala, não precisa pagar, cara, entra com uma liminar, né, entra com uma liminar lá, o advogado entra lá, não cobra nada, né, tudo entre aspas, né. Então, tem essa perspectiva de ganho, tem o uso instrumental. Sim, tem pessoas que entram na justiça para, por exemplo, ter o juiz na frente para que o juiz, de certa maneira, constranja a outra parte a fazer um acordo. Tem casos em que, por exemplo, se quer punir. Esse cara, call center dos caras é um lixo, agora eles que venham lá. E, inclusive, alguns pedem, inclusive na peça, que o presidente da empresa venha fazer audiência. Claro que o cara não vem, porque não é obrigado. Mas as pessoas ou buscam ganhar tempo. Né? Minha empresa está ferrada, eu vou lá, meto uma ação no meu sócio, fico lá, enfim, ou estou devendo. Lesão sofrida, né? Então, tem as pessoas que buscam realmente uma reparação. Nós ouvimos, por exemplo, pessoas que tiveram familiares perdidos no acidente aéreo. Esse cara não quer dinheiro. Quer dizer, muitos que nós entrevistamos, alguns não querem, alguns querem a sentença por uma questão moral. Então, isso ilustra para vocês, quer dizer, como a análise econômica ela nos revela os interesses, é estratégico, tem uma certa racionalidade, e eu acho que lidando com isso, como juiz no dia a dia, na questão da assistência judiciária, porque nós fizemos algumas propostas para o CNJ, que eu seria capaz de, eu apostaria, se a gente seguisse mais ou menos, nós reduziríamos boa parte dos problemas. Só que, como eu disse, né, as soluções propostas eram simples do ponto de vista jurídico e complexíssimas do ponto de vista econômico, que é mexer com muito interesse, né? Então, o que se fez foi um novo Código de Processo Civil. E, com isso, agradeço o convite, e como eu sempre brinco com os juízes, né, o convite a dar uma palestra, para mim, é uma intimação moral de novo, acho que o que a gente contribui para a melhora do sistema público de solução de controvérsia, acabamos contribuindo para nós mesmos, né? Então, em certa medida, aqui, essa metáfora que faço, que precisa uma intimação, né? E sempre quando intimado, doutor Marcelo, estarei aqui presente, certo? Muito obrigado. Os nossos agradecimentos de parte da Imagens, de parte do Tribunal Federal da 4ª Região, dos presentes e meu pessoal também. Faço a entrega de uma lembrancinha aqui e de uma lembrancinha do professor Egon Brockmann Moreira, que também é organizador e um dos orientadores científicos deste evento.
Muito obrigado, professor. Voltamos em breves momentos para a próxima palestra. Até logo.